Olá a todos e a todas. Estamos aqui para uma conversa com o professor Ganem. Tudo bom, professor? Tudo bem? Nossa proposta hoje é conversar sobre o projeto político-pedagógico ou projeto pedagógico, né, professor? Então, eu peço para o senhor se apresentar. Sim, eu sou professor de Sociologia na Faculdade de Educação da USP e tenho alguma experiência com o tema de inovação educacional e mudança educacional. E, professor, é projeto político-pedagógico ou projeto pedagógico? Como podemos nos referir? Bom, algumas pessoas conceituam a educação como um ato político, né? Uma das mais eminentes é o professor Paulo Freire, que caracteriza a educação como um ato que é político porque envolve relações de poder, não é? De maneira geral, isso se contrapõe a uma maneira como nós praticamos ou pensamos em educação como algo que é distanciado de relações de poder ou como algo que não tem consequências políticas nem inspiração política. Então, por essas razões, muitos consideraram importante frisar essas características da educação e passaram a pensar em projetos educacionais como projetos explicitamente político-pedagógicos. E a construção desse projeto? Porque, geralmente, quando nós vamos começar a pensar no projeto, pensamos que é algo complicado, é um projeto. E quando fala projeto político, pedagógico, ainda mais para comunidades indígenas, quilombolas, para públicos como pessoas privadas de liberdade, a complexidade parece que se aumenta. Como construir, então, uma proposta pedagógica, um projeto político-pedagógico nesse contexto, com esses públicos? Bom, antes de chegar em aspectos específicos destas populações, acho que nós deveríamos pensar de maneira de uma maneira geral sobre a ideia ou a proposta de um projeto pedagógico, um projeto que podemos admitir tem características de relações de poder e, portanto, é político. Convém destacar que nós vivemos sob uma legislação que tem inspiração democrática e a nossa principal lei, que é a Constituição, tem uma seção de educação que determina princípios para a educação no Brasil. E um desses princípios, está no artigo 206, é o da liberdade. Liberdade para aprender, para ensinar, para divulgar o conhecimento. E como, de maneira geral, nós desconhecemos legislação e nós não conhecemos a Constituição, nós ficamos dependentes, não é, de algumas orientações que são normativas, são às vezes prescrições de governos subnacionais, quer dizer, estaduais ou municipais, que muitas vezes destoam do espírito da Constituição. Então, o que eu quero ressaltar é que liberdade é um princípio essencial e isso pode e deve ser orientador das iniciativas de elaboração de propostas de educação escolar, portanto, de projetos pedagógicos. A nossa tradição não é essa, quer dizer, a nossa legislação é muito avançada e ela se confronta com uma história, uma tradição autoritária, a história brasileira, né? Aqui, especialmente no estado de São Paulo, essa tradição autoritária pode ser vista no exemplo do Código de Educação de 1933. Até então havia uma legislação dispersa e a intenção do Código era unificar essa legislação. Esse Código foi redigido pelo professor Fernando de Azevedo, que foi um grande intelectual, também da Universidade de São Paulo, foi um reformador importante no século XX da educação no Brasil. E ele redigiu esse código, tem 955 artigos, né? Quase 1000 artigos. E duas, ou talvez
no máximo 3 vezes ele faz menção à palavra autonomia, por exemplo, não se referindo à autonomia das unidades escolares. A nossa Lei de Diretrizes e Bases, que é de 1996, que está em vigor de 20 de dezembro de 1996, consagra o princípio da autonomia da unidade escolar. Então, ela é bem avançada. Mas nós não estamos acostumados com isso. Então, combinando esse princípio de autonomia da unidade escolar com o princípio da liberdade para aprender e ensinar da Constituição, eu acho que nós já temos duas importantes referências legais, de balizas, para pensar num projeto educacional da escola, num projeto pedagógico. Sim, compreendo. É complicado, né, você sair de uma tradição autoritária e ir para a autonomia de repente. É uma construção, pelo que eu entendo, uma construção coletiva. Isso. Né? E como se deve fazer isso na escola, na comunidade escolar, melhor entendendo que uma proposta pedagógica ela não fica restrita aos agentes escolares, como entende professor, diretor, mas ela se amplia. Pois eu dentro dessa visão, penso que nós deveríamos tomar uma decisão a respeito, quando pensamos em elaborar um projeto pedagógico, um projeto escolar, pensar em quem vai realizar, quem vai executar esse projeto. E me parece conveniente que sejam as pessoas ou os tipos de pessoas que realizarão esse projeto que sejam as mesmas que concebam, que elaborem, que pensem qual que deve ser a sua atividade, como ele deve ser realizado. Dessa forma, o projeto pedagógico parece exigir, primeiro, muito diálogo, e diálogo com muitos tipos de pessoas e com muitas pessoas de cada tipo. Então, existem categorias que nós estamos acostumados a pensar em escolas estaduais, que a gente chama de os professores, que em grande maioria são professoras, existem aquelas pessoas que são funcionárias não docentes das escolas, existem as pessoas que muitas vezes são a maioria, que são estudantes, e existem os familiares desses estudantes. Muito do que se determina fazer, do que é feito nas escolas, é concebido por uma pequena parcela dessa gente. E tem que ser realizado por todos. Então, para resolver essa contradição, penso que o melhor a fazer é envolver todas as pessoas. Isso é difícil, é trabalhoso, é exigente, às vezes é desgastante, mas envolver todas essas pessoas é uma necessidade se pretendemos que aquilo que seja realizado por todas elas. Então, o que o senhor está me falando é que o projeto pedagógico ele é resultado de um acordo. Nesse sentido. Acordo. Quer dizer, nós, por nossa tradição autoritária, nós estamos mais acostumados a pensar em projetos ou em planos que são decididos por uma pequena parcela de gente, geralmente técnicos, um círculo muito restrito de pessoas especializadas, para ser executado pelos outros. E se nós queremos, penso eu, seguir a inspiração democrática da nossa Constituição, nós deveríamos inverter isso de maneira a superar essa separação entre quem pensa e quem executa. Então, envolvendo todo mundo, pode ser que se encontre um conjunto de consensos, de acordos que sejam o combinado do que deve ser feito. Uma definição temporal seria importante, quer dizer, o nosso o projeto pedagógico da nossa escola tem o alcance de quanto tempo? 2 anos, 3 ou 5 anos? Pode ser aquilo que a comunidade escolar decidir. E nesse intervalo de tempo, o que é que as pessoas pensam que seria muito importante, como grandes ideias orientadoras para as suas atividades? Acredito que, nesta perspectiva, digamos que o ideal seria que o projeto fosse algo simples, algo que pudesse ser entendido pelas pessoas que o elaboraram, pela maioria, a grande maioria, ou de preferência a totalidade das pessoas, que todo mundo soubesse que as 2, 3, 4 prioridades do projeto da escola são essas, aquelas, e com base nessas orientações,
todas as suas ações serem realizadas. Então, por fim, então acho que também cabe entender que tem uma certa autonomia também para colocar no papel, porque a grande questão é como eu coloco essas ideias no papel. E o senhor está falando aqui que também tem uma liberdade, tem que ser simples, as pessoas têm que entender. Exatamente. Né? Então, para sistematizar isso, tem uma certa autonomia e também uma certa liberdade. Né? Eu penso que o espírito, né, de um projeto pedagógico deve ser o de ser compreendido pelas pessoas que o realizarão e não ser orientado por sofisticações técnicas, né, exigências que seriam descabidas para as pessoas comuns. Quer dizer, vamos dizer, no limite, qualquer pessoa de qualquer idade deveria contribuir para definir o que é que vai ser coletivamente realizado no projeto e, assim, entender o que é que elas mesmas têm que fazer. Isso pode ser redigido, pode ser ter uma versão escrita e, de preferência, deve ser escrito, e de preferência deve ser, essa escrita ser de compreensão para a maioria das pessoas. Também acho que há uma consequência importante, quer dizer, a expectativa de que o projeto pedagógico ou o projeto político-pedagógico da escola fique na dependência de uma aprovação ou de uma autorização de um órgão público, né, superior na hierarquia administrativa. Eu acho que essa expectativa deve ser afastada. Quer dizer, eu comecei a enfatizar que nossa Constituição determina um princípio de liberdade, de aprendizado e de ensino, e que a nossa Lei de Diretrizes e Bases assegura um princípio de autonomia da unidade escolar. Nós estamos pouco acostumados com isso, mas eu acho que isso que deve vigorar. Então, não deveremos esperar autoridades do poder público que venham a sancionar, a autorizar aquilo que a comunidade escolar pretende coletivamente fazer como a sua proposta educacional. Professor, agradeço suas contribuições. Eu que agradeço a vocês, espero que tenha tido utilidade para o pessoal que está nas escolas. Obrigada a todos e até a próxima.